Boa tarde aos telespectadores e às telespectadoras da TV Arapuã, a você que diariamente acompanha a nossa programação. Nosso muito obrigado pelo seu carinho e também pela sua audiência. Na Paraíba, o presidente Lula participou ontem da entrega do trecho do ramal Apodi, em Cachoeira dos Índios. E aqui na Paraíba, mais uma vez, Lula faz uma declaração polêmica. Quem acompanha e traz para a gente os detalhes é Ângelo Lima. Olá, Bruno Pereira, olá a todos os amigos que acompanham a sua TV Arapuã, dentro do programa Rede Verdade, programa esse líder em audiência. Abraçar você que nos acompanha de coração. Nós estivemos ontem na cidade de Cachoeira dos Índios, no Alto Sertão da Paraíba, onde o presidente Lula, ele entregou, por volta das 16 horas e 30 minutos, que foi a sua chegada, o trecho do ramal 1 da transposição do Rio São Francisco, que é chamado ramal do Apodi, que segue de Caiçara, aqui na cidade de Cajazeiras, que segue agora para a cidade de Cachoeira dos Índios, onde foi construído o Açude Tambor, e aí através da transposição segue até o estado do Rio Grande do Norte. Lembrando que essa obra ela vai beneficiar 54 municípios, além de tudo, num número aí de 750 mil pessoas serão beneficiadas até a conclusão das obras do Rio São Francisco. O presidente Lula, ele narrou sua trajetória, ele recordou sua trajetória na questão de retirante, de sua família que deixou o interior do Pernambuco com destino a São Paulo, motivada aí justamente pela seca. Mas na sua fala, o presidente chamou a atenção quando ele afirmou que ao iniciar a execução da obra, estava tomando a decisão mais importante de sua vida. Até aí tudo bem. Só que quando o presidente diz que Deus deixou o sertão sem água, porque sabia que ele seria o presidente da República que traria água para o Nordeste. E aí, meu amigo, foi uma discussão nas redes sociais, foi uma discussão em todos os portais, nos programas de rádio, nos programas de TV. Você confere agora a fala do presidente Lula na visita importante aqui para o sertão da Paraíba, mas que, ao mesmo tempo, chamou muita atenção a fala do presidente que Deus deixou o Nordeste sem água, porque ele ia mandar o presidente Lula para resolver a situação. Era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço dá tanto carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Eu fico impressionado como a classe política do Brasil tem usado o nome de Deus em vão, muitas vezes para enganar as pessoas e praticar esse tipo de coisa que o Lula está fazendo aí agora. Percebam a declaração, ele fala que Deus, na criação do mundo, criou o sertão da Paraíba sem água, porque sabia que um dia Lula ia ser presidente para levar água ao povo sertanejo. É desse tipo de situação que, inclusive, tem gente que acredita e que vê Lula como se fosse o Salvador, o enviado por Jesus Cristo de Nazaré. Não é somente Lula que faz isso, nós temos aqui um histórico, infelizmente, no Brasil, de presidentes com esse perfil. O Bolsonaro não era diferente, era tão somente igual ao Lula quanto essa questão do uso indevido da palavra de Deus. E o pior, para que o Lula e o Bolsonaro, os dois cheguem a esse ponto de estar ali cada um querendo entrar mais na cabeça do povo, do mundo do cristianismo, dividido nos seus diferentes ramos, seja no católico, seja no evangélico. Eles fazem isso porque conseguem apoio de lideranças religiosas. E aí vai uma parcela de culpa para os padres e para os pastores. Os padres que muitas vezes utilizam a batina, utilizam o poder do conhecimento da palavra para dizer que o Lula foi enviado por Deus para ajudar o povo do nosso Brasil. Assim como os pastores, que muitas vezes se utilizaram durante a campanha, criaram ali nos seus púlpitos religiosos uma narrativa de que o Bolsonaro era o Messias enviado por Jesus Cristo. Então, é a esse ponto que nós chegamos, do uso indevido do nome de Deus, do uso indevido da palavra da fé
do povo cristão para tentar enganar o povo. Nós não podemos, claro, tirar o mérito dessa obra, o mérito do que fez Lula com a sua história com a transposição do Rio São Francisco, só que esse tipo de fala, que eu, inclusive, tenho sido crítico ao que os ex e o atual presidente, a maneira como a maior autoridade do Brasil faz todo tipo de fala, isso não deveria acontecer, porque você acaba banalizando ali as falas presidenciais e quando se fala realmente uma coisa importante, não tem o crédito devido. Mais uma situação lamentável para a história do nosso Brasil. Por falar em presidente, agora eu falo no presidente da Câmara, Hugo Mota, que estabeleceu um prazo de 10 dias para que a equipe econômica do presidente Lula apresente uma alternativa ao aumento do IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, o decreto da semana passada. Nas redes sociais, Hugo informou que o clima entre os deputados quanto à questão de uma insatisfação generalizada faz com que o governo reavalie essa situação a questão da ampliação desses impostos no nosso Brasil. Então, a Câmara reagindo, Hugo tendo ali uma postura, que é uma postura que merece ser reconhecida. Você tem ali em algumas situações, alguns presidentes que servem como um puxadinho do governo federal e Hugo tendo a coragem de bater de frente e dizer, essa história aqui do governo está vendo a situação das contas apertadas. Criar ou aumentar um novo imposto, isso não dá certo. O IOF que nós já pagamos sobre todas as nossas transações que envolvem questões das transações bancárias, nós já pagamos e pagamos um preço muito alto. E aí a Câmara agora está batendo na mesa dizendo, governo, vocês elaborem outro plano, porque para aumentar o IOF, a Câmara dos Deputados não vai aceitar. Eu mudo de assunto, porque o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, entregou 13 ônibus e 10 viaturas para a CEMOB. Joana Brito conta os detalhes. Ao todo, 13 ônibus e 10 viaturas, além de coletes e armas de choque para os agentes de mobilidade, foram entregues na manhã desta quinta-feira pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. A iniciativa faz parte do plano de modernização da mobilidade urbana. Os veículos entram em operação imediata nas linhas 1.500 e 5.100. A partir de hoje, amanhã, ele já está em operação, né? Nesse contexto de praticamente a cada 60 dias a gente está entregando novos ônibus e para todas as linhas da nossa cidade, bem como as viaturas também estão já disponíveis para entrar em operação. Durante a solenidade foram entregues 120 coletes balísticos e 20 armas de choque para garantir a segurança dos agentes de mobilidade. Então, no dia de hoje, o prefeito Cícero Lucena, junto com o nosso superintendente Marcílio, entregaram 120 coletes balísticos. Cada agente vai utilizar um colete balístico de proteção, como também 20 armas de dispositivos, né, não letais, conhecidas como armas de choque. Esses agentes que vão utilizar essas armas serão devidamente aprovados no curso de formação por uma instituição de segurança pública para aí sim utilizar esse armamento, em último caso, logicamente, para a defesa da sua vida. E, portanto, mais uma ação aqui na cidade de João Pessoa, desta vez para equipar a questão da CEMOB, da nossa mobilidade urbana. Por falar em CEMOB, nós precisamos melhorar a situação do trânsito de João Pessoa, que a cada dia tem enfrentado piores problemas, principalmente nos horários que são os horários pela manhã e no final do dia. Não dá para vender tanto a cidade de João Pessoa para principalmente as pessoas de fora que investem aqui, quando nós não nos preocupamos de fazer o dever de casa em relação à questão do trânsito. Não dá também para pensar em melhoria de mobilidade urbana apenas enchendo a cidade de câmeras de monitoramento. Não é somente isso que resolve o trânsito. Não é somente isso tendo uma CEMOB, uma Superintendência de Mobilidade Urbana, apenas pensando em ser um órgão arrecadador, recebendo dinheiros de multas dos locais onde os semáforos são instalados. Claro, tudo bem que existem os erros, os excessos das pessoas no trânsito, mas isso não dá para ficar dessa maneira. Eu vou agora começar uma conversa com o Júnior Pires, ele que está à frente do PROCON Municipal de João Pessoa, vem falar sobre diversas ações da pasta. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem. Uma honra estar aqui novamente
falar um pouco de direito do consumidor, tirar algumas dúvidas e prestar contas do nosso trabalho para a população. Vamos começar primeiro sobre a identificação recente do aumento do preço do gás de cozinha. Nós falamos muito nas operações do PROCON em relação ao preço do combustível, só que tem muita gente que consome gás de cozinha. Nós percebemos um aumento aí de R$16 em um curto intervalo de tempo. Vocês estão atentos a isso? Exatamente. A gente tem recebido, né, alguns relatos dos consumidores e também, de acordo com as nossas últimas pesquisas, a gente tem um setor de pesquisa que faz esse levantamento diariamente, semanalmente, e a gente consegue ter essa devolutiva e tivemos uma devolutiva desse aumento aí um pouco fora da média, digamos assim. Então, por conta disso, nós colocamos as nossas equipes nas ruas, a nossa equipe de fiscalização, para visitar esses revendedores do gás de cozinha aqui em João Pessoa e solicitar as notas fiscais de compra e venda desse produto para que a gente possa justamente analisar caso a caso e ver o porquê desse aumento aí fora da média, como eu disse. Então a gente vai analisar caso a caso e aquela possibilidade, aquela situação que for verificado um aumento abusivo, o PROCON Municipal de João Pessoa, nesse caso, vai autuar conforme manda a legislação. Você falou que vocês estão atentos a essa situação, abriram ali um procedimento para investigar se tem alguma irregularidade. Qual é o ponto X? Vocês constatam que realmente tem uma irregularidade do preço abusivo? O PROCON ele atua justamente nessa questão do aumento sem justa causa. Está lá elencado no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor ele não pode aumentar injustificadamente esse preço sem algo que lhe deu causa. Ele não pode pegar um preço que a gente via que estava aí em torno de 109, 110 o maior preço e subir aí para mais de R$120 sem algo que lhe deu causa, sem um aumento do custo operacional, sem um aumento do frete. Então é justamente isso que a gente verifica. Houve aumento no custo operacional, houve uma melhoria no serviço, uma ampliação da revendedora, uma ampliação da estrutura física, contratou mais funcionários para que tudo isso justifique aquele aumento. Justificando, está ok, está dentro da legislação. Se não houve nenhum fator desse que justificasse, o aumento ele se tornará abusivo, passível aí de autuação pelo PROCON. Outro problema que nós estamos vendo que a população tem enfrentado, principalmente quem faz atividade física, é a questão das academias, ou as academias voltaram a cobrar uma taxa para quem quer levar o seu personal para a academia. Esse teve um assunto que já teve ali um auge quando todos os órgãos estavam fiscalizando isso para garantir o cumprimento da lei e agora eles voltaram. O que é que vocês conseguiram já detectar em relação a isso? Na verdade, as academias conseguiram uma decisão judicial, né, que favorecia essa cobrança aos personagens, mas agora mudou um pouco a realidade aqui no nosso estado. Ontem foi promulgada uma nova legislação de autoria da deputada Camila Toscano, que diz o seguinte: ela confere o direito ao consumidor, do consumidor que faz uso das academias, que está ali para fazer um tratamento preventivo para a sua saúde e para o seu bem-estar, ele tem por direito, de acordo com essa nova legislação, ter um profissional da área, seja um educador físico, seja um fisioterapeuta, por exemplo, o acompanhando na prática daquele exercício físico. E que para isso ele não precisa, não pode, nem deve ser cobrado nenhuma taxa a mais por isso, nem a ele e nem ao profissional. E aí algumas pessoas estão com dúvidas com relação a isso. Mas a legislação não fala do profissional. A legislação ela fala do consumidor e é verdade. Ela confere esse direito ao consumidor, porém esse direito do consumidor ter esse acompanhamento não pode ser obstaculado com uma cobrança ao profissional. Então, o profissional ele vai poder adentrar, sim, ao recinto, acompanhando o consumidor na prática daquele exercício. Então, o consumidor, na prática, para resumir, consumidor que for até a academia acompanhado do seu profissional, de um educador físico, de um fisioterapeuta, ele vai poder exigir o cumprimento do seu direito de adentrar ali com esse profissional sem ser cobrada nenhuma taxa. E o PROCON Municipal de João Pessoa está, a partir de hoje, notificando todas as academias
para que amanhã a gente inicie a fiscalização do cumprimento dessa nova legislação. É exatamente sobre isso. Como a promulgação foi recente, muita gente não tem nem conhecimento ainda que isso já está em vigor. E vocês ainda não estão fazendo operações em loco, estão tomando ciência da situação e vão deflagrar operações em loco para ver se constata essa situação. Mas quem está em casa, que está enfrentou isso hoje na academia, como é que aciona o PROCON? Bom, é bom dizer, Bruno, que a lei ela foi promulgada no dia de ontem, né? Então, a partir de hoje, ela inicia a sua vigência. Então, nós estamos notificando no dia de hoje, já iniciamos essas notificações em todas as academias da nossa cidade, para que a gente comece essa fiscalização de forma efetiva a partir de amanhã. Então, o consumidor que se deparar com essa situação, entra em contato com o PROCON de João Pessoa através do WhatsApp, que é o 98665-0179, ou através do nosso 0800, que é o 0800 083 2015. Através desses dois contatos, o consumidor nos contacta para que a gente possa ou ir em loco na academia, ou abrir uma reclamação e ser apurada esse tipo de conduta. O fato é, e para ficar bem claro, o personal ele não vai ter livre acesso sozinho para ir e voltar, entrar e sair da academia a hora que bem entender. Não é assim. O personal ele vai estar autorizado a acompanhar o consumidor na prática da sua atividade física. A lei garante esse direito para o consumidor. Então, é como se fosse um paciente que vai a um hospital fazer um determinado procedimento e tem o direito de ser acompanhado pelo médico de sua confiança, um enfermeiro da sua confiança. Então, a partir de agora, a lei também coloca isso para a academia. O consumidor terá direito ao acompanhamento de um profissional da área de educação física ou de fisioterapia ou qualquer outro profissional regulamentado pelo seu conselho, pelo Conselho Nacional de Saúde, e o PROCON vai fiscalizar justamente para que esse direito do consumidor seja efetivado na prática e cumprida a legislação. Nós falamos em questão relacionada aos reajustes do gás de cozinha, um assunto também que sempre é pauta para o PROCON, é o preço dos combustíveis aqui de João Pessoa. Como é que funciona essa questão de quando é que o PROCON vai às ruas, quando ele é chamado por uma questão de um preço abusivo? Vocês fazem estudos permanentes ou precisa ali ter algum movimento partindo da sociedade para o PROCON entrar nesse tema? Não, o PROCON ele tem suas fiscalizações de ofício e no caso do combustível, que é uma temática mais sensível, que há uma variação em maior escala, nós temos as pesquisas semanais, ou seja, toda semana o nosso setor de pesquisa faz um levantamento de preço aqui na nossa cidade. Então, semanalmente, a gente tem a atualização desses preços, se há um aumento, se houve diminuição. E, claro, quando há uma redução ou um aumento vindo por parte da Petrobras, a gente coloca a equipe na rua com mais veemência para que aquilo seja cumprido, principalmente quando há uma redução, isso seja praticado na bomba. Mas a gente faz esse acompanhamento. E é bom registrar que nós estamos na 10ª semana consecutiva com baixa de combustível aqui na nossa cidade. O consumidor pode acompanhar isso através do site do PROCON, né, ligado ali ao site da Prefeitura, que é o proconjp.joaopessoa.pb.gov.br. Lá tem todo esse levantamento de forma clara para o consumidor e a gente vem, graças a Deus e ao trabalho, fruto do trabalho de toda a equipe, na 10ª semana consecutiva de redução. Estamos conversando com Júnior Pires, PROCON Municipal de João Pessoa, sobre diversos assuntos. Nós temos também outra problemática que sempre acontece, que é a questão sempre que tem volta às aulas, sempre que tem início de ano, tem ali toda aquela história que a gente já conhece, cobranças abusivas, pedido de compra de equipamentos que não estão ali na lista nacional. E o PROCON esse ano também tem feito uma operação de forma permanente para garantir a lisura de tudo isso? Sim, sem dúvida, Bruno. É bem verdade que isso se acentua mais no final do ano e no início, que é justamente aquele período de matrícula, né, para os consumidores, para os pais dos alunos. Mas a gente faz esse acompanhamento de forma diuturna lá no PROCON Municipal de João Pessoa, e a orientação que a gente sempre dá para o consumidor é que compare a lista que ele receber com a lista que nós disponibilizamos também no site do PROCON. Está disponibilizado gratuitamente para o consumidor,
para ele verificar o que pode e o que não pode. Em linhas gerais, o que é que pode e o que não pode. Material de uso privado do aluno, que ele vai utilizar no seu expediente pedagógico ali. Ele pode ser cobrado, como um livro, um paradidático, caneta que ele vai utilizar, né, uma borracha, aquele material de uso do aluno. O que é que não pode? Um material de uso comum, como papel higiênico, material de limpeza, resma de papel, palitos de picolé, todo esse material, ele não pode ser cobrado de forma obrigatória para os pais. Porém, isso pode ser solicitado de forma pontual. Por exemplo, há um trabalho que a criança precisa fazer e que vai ser utilizado ali palito de picolé. Então a escola pode solicitar ao pai, olha, isso tudo de forma justificada, de forma clara e objetiva para o consumidor. Vamos efetuar um trabalho com o seu filho e a gente vai precisar aqui de 10 palitos de picolé. Essa solicitação pode ser feita dessa forma, mas nunca naquela lista ali do começo do ano, quando o pai vai fazer a matrícula do aluno. Secretário Júnior Pires, obrigado pela conversa conosco, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem? Eu quem agradeço, Bruno, agradeço ao consumidor que nos assistiu até agora e a gente vai estar sempre à disposição para prestar contas para a sociedade e para que a gente possa divulgar um pouco do nosso trabalho de direito do consumidor. Olha, é rápido o intervalo comercial de 1 minuto, já volto indo direto a Brasília com Napoleão de Castro, que diariamente acompanha o dia a dia do Poder em Brasília. Eu volto já.